Olá a todos que assistem esse vídeo. Nessa semana eu estive participando de atividade na Escola Superior do Ministério Público da União sobre o acesso à justiça com perspectiva de gênero a partir dos estándares do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O curso de aperfeiçoamento foi ministrado por integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nessa oportunidade, eu conversei com o Dr. Miguel Mesquita Fernandes, que é o coordenador da área de monitoramento de direitos humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e com o Dr. Tiago Perobon, que é promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que atualmente integra a comissão. Apenas para contextualizar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos. Ela visa a promover e a proteger os direitos humanos nas Américas. Visa também monitorar a situação dos direitos humanos nos Estados-partes. E, para isso, ela oferece um canal de denúncia para indivíduos ou grupo de pessoas que tiveram os seus direitos violados. A comissão, além da sua atuação investigativa, ela também trabalha emitindo normas internacionais de direitos humanos, o que reforça a sua participação na formação da jurisprudência interamericana. Além disso, ela dispõe de medidas cautelares que visam a prevenir que determinadas situações de risco irreparáveis venham a ocorrer, o que caracteriza muito bem a sua atuação preventiva. Para finalizar, e muito resumidamente, se eu posso definir a importância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é o fato de que ela dá voz àquelas pessoas que tiveram os seus direitos violados e que trabalha também junto aos governos para que eles respeitem e implementem as regras internacionais de direitos humanos a partir dos estándares internacionais em vigor. Então vamos conferir a conversa com o Dr. Miguel e com o Dr. Tiago. Boa tarde, Dr. Miguel. Boa tarde. Obrigada pela presença, obrigada pela colaboração. Obrigado a vocês, na verdade, pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho. Certo. Para iniciar, eu gostaria de saber, a despeito do seu título aqui, qual a sua função no dia a dia da comissão? Isso é uma muito boa pergunta, porque monitoramento e normalmente a função tem monitoramento 2. A minha função é de monitorar mesmo, em tempo real, a situação dos direitos humanos nos países da região. O meu cargo específico é o monitoramento da situação de direitos humanos nos países da América do Sul, e também todos os temas relacionados com discriminação, enquanto a mulheres, pessoas LGBT, pessoas afrodescendentes e povos tribais e povos indígenas e pessoas com deficiência em todos os 35 países que formam a Organização dos Estados Americanos. Certo. E o dia a dia é um caos porque muita coisa acaba acontecendo, mas em tempo real, prover esse tipo de informação à comunidade internacional faz com que o país tenha um avanço em direitos humanos no sentido de, primeiro, pode mostrar as coisas boas que estão acontecendo, mas também funciona como um sistema de proteção de direitos humanos interno também para as pessoas. Certo. E aproveitando a sua fala, eu gostaria de saber quais seriam os desafios e também as oportunidades dos direitos humanos aqui no Brasil. Essa é uma muito boa pergunta. Bom, em 2018, a Comissão Interamericana esteve aqui no Brasil para fazer uma visita. Nós fizemos uma visita que a gente chama de visita in loco. E essa visita tem a função de observar toda a situação de direitos humanos no Estado, né? Dessa visita saiu um relatório que foi publicado faz uns 2, 3 anos,
E nesse relatório a gente estabeleceu que os principais desafios são conectados com a questão racial. É um país que tem uma dívida racial muito grande ainda, com situações de discriminação racial que acabam permeando também a situação de segurança pública, ou seja, uma violência institucional muito grande contra pessoas negras e afrodescendentes em espaços de favela e de periferia, uma situação de impunidade para esses casos de violência institucional, situações de violência de gênero também, ou seja, violências contra a mulher ou contra pessoas LGBTI, com extrema crueldade, como casos de pessoas que foram assassinadas e tiveram seu coração arrancado só pelo fato de serem quem são, e percepções sociais, ou seja, um problema da sociedade como um todo de entender que existem situações complicadas e que precisam ser também trabalhadas no âmbito cultural e social. Certo. E, nesse sentido, como que a comissão pode contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque conecta também com os desafios. A comissão, ela trabalha como um órgão que pode emitir recomendações. E eu acho que essas recomendações também são recomendações direcionadas ao sistema de justiça. Recomendações de como aprimorar o processo judicial, adotar novos protocolos que atendam questões específicas para o tratamento de grupos em situação de especial vulnerabilidade, recomendações que busquem trabalhos mais conectados e coordenados entre as instituições do Estado para atender, e principalmente de justiça para atender essas situações estruturais, mas também não esquecendo que resoluções estruturais necessitam de políticas públicas de Estado fortalecidas, com orçamento, com pessoal e pessoas funcionárias adequadas para essa implementação. Sem dúvida. E, para finalizar, aproveitando a temática do curso que trouxe o senhor aqui ao Brasil, quais são as ferramentas que a comissão dispõe e que podem colaborar também com o acesso à justiça com perspectiva de gênero no Brasil? A comissão, essa é uma pergunta interessante, porque a comissão produz padrões internacionais, não? Padrões interamericanos que buscam essa diversidade da região e constroem experiências que vão servir para os estados para aprimorar suas interações e suas capacidades. Eu acho que uma das grandes ferramentas que a comissão pode contribuir para o acesso à justiça socializando esses padrões com os operadores de justiça, com as pessoas operadoras. Eu acho que a ideia desse curso é fantástica nesse sentido, democratizar o sistema interamericano, porque é um sistema de todos os cidadãos das Américas, e é um espaço de muito intercâmbio também. Eu acho que a comissão também agrega essa possibilidade de ser um catalisador de intercâmbio de experiências entre as pessoas operadoras de justiça, as pessoas que tiveram alguma violação e a sociedade civil. Então, a gente pode trazer essas experiências e servir como um ponto de disseminação de boas práticas. Agradecemos a sua fala, toda a sua experiência que o senhor nos trouxe hoje, e que tenha um bom período aqui no Brasil. Obrigado. E contamos com a sua colaboração sempre lá na comissão. Muito obrigado, e como dizem, o bom filho a casa torna, então, obrigado. Obrigada. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como que foi o processo de seleção, como o senhor chegou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Olá, Helena. Olá aos nossos ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês. Bom, alguns anos atrás, o Conselho Nacional do Ministério Público celebrou um acordo de cooperação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse acordo tem várias cláusulas de cooperação, no sentido de fortalecer o sistema interamericano no contexto nacional, de promover estudos, simpósios,
material de apoio à atuação dos membros do MP, mas uma das cláusulas desse acordo importante é que a gente encaminharia um membro para trabalhar dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nessa perspectiva tanto de fortalecer a atuação do sistema interamericano, com mais uma força de trabalho ali, mas igualmente para ser uma oportunidade de intercâmbio profissional, porque ao a gente trabalhar junto, a gente está aprendendo a forma de atuar daquele outro órgão, e depois, quando a gente volta, a gente traz todo esse conhecimento com a gente, né? Então, houve a publicação de um edital do Conselho Nacional do Ministério Público, foi de ampla concorrência nacional dos membros, e ao final do processo eu tive a graça de ter sido selecionado, e desde final do ano passado eu tenho trabalhado como pessoal associado junto à Comissão Interamericana, né, mantendo meu vínculo aqui com o Ministério Público. É importante destacar que a Comissão Interamericana ela é mais ou menos como se fosse um Ministério Público dentro do sistema interamericano. Então, ela recebe as notícias de violações de direito, faz uma atividade de investigação, de acompanhamento com as partes interessadas e tenta fazer uma autocomposição, uma solução amigável. E se ao final não for possível e se entender que houve uma violação de direito, apresenta o caso perante a Corte Interamericana, acompanha o processamento perante a Corte Interamericana e no final ainda acompanha a execução dessas sentenças da Corte. Então, e para além desse sistema de petições e casos, tem toda uma atuação importante de monitoramento de direitos humanos, que no fundo se assemelha muito com a atuação do Ministério Público no contexto nacional. Nós somos muito impactados pela jurisprudência do sistema interamericano, basta a gente lembrar o caso Maria da Penha Fernandes, que é um dos casos mais conhecidos. Então há um interesse estratégico das nossas instituições brasileiras de fortalecer esse sistema e de aprender mais com esse sistema. Doutor Tiago, e qual a sua expectativa do retorno da sua atuação para o Ministério Público brasileiro? A expectativa é que, para além da minha capacitação, né, e de trazer esse conhecimento para os colegas ao final desse período de intercâmbio, a gente possa fomentar um maior diálogo, um fortalecimento das instituições brasileiras com o sistema interamericano. Por exemplo, o fato de termos recebido esse convite por parte da Escola Superior do MPU para colaborar com essa atividade de capacitação aqui no Brasil, em certa medida já é uma parte desse retorno para os colegas que estão no Brasil, desse aprendizado que tem seguido lá no sistema interamericano. E seu dia a dia lá? Se assemelha à sua atuação no Ministério Público brasileiro de alguma forma ou é uma atuação diferenciada? Então, lá na Comissão Interamericana, eu fui lotado no setor de monitoramento de direitos humanos, responsável pela América do Sul toda, e portanto incluindo o Brasil, e algumas áreas temáticas, como o direito das mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiências. Então, se a gente parar para pensar, essas áreas temáticas são todas as áreas que nós atuamos no nosso dia a dia do Ministério Público, são áreas de especialização do Ministério Público. Eu, durante muitos anos, atuei numa promotoria de justiça especializada em violência contra a mulher. Então, hoje eu tenho esse privilégio de aprofundar o meu conhecimento atuando ao lado de colegas especialistas lá na área de direito das mulheres e dessas outras especialidades todas, né? Esse local onde eu estou trabalhando, ele é muito semelhante a uma espécie de ombudsperson do sistema interamericano. Então, a gente trabalha com monitoramento de violações de direitos, acompanhando em tempo real a evolução, né, do que está acontecendo nos diversos países, nas diversas temáticas. A comissão pode emitir relatórios de imprensa, relatórios comunicados de imprensa, relatórios temáticos, recomendações, depois acompanhar o cumprimento dessas recomendações. Então, assim, ver de dentro o funcionamento de como que é um ombudsperson é algo que é muito inspirador. Porque se nós pararmos para analisar, né, na luz do artigo 129, inciso 2 da Constituição Brasileira, dentre as atribuições do Ministério Público no Brasil está fiscalizar quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais pelas instituições estatais. Então, em certa medida, o MP ou pelo menos deveria ser, o ombudsperson dos direitos fundamentais no contexto nacional. Então, é um aprendizado muito grande ver na prática a atuação de um ombudsperson, porque isso inspira a gente em se aperfeiçoar em N outras áreas no contexto nacional. Grande experiência, e eu tenho certeza que quando do seu retorno trará
boas contribuições e sugestões para a nossa atuação. Qual seria o seu aprendizado? Qual seria a sua sensação de estar trabalhando lá e o que fica a respeito dessa experiência lá na comissão? Então, a experiência que fica é que a gente se aproxima mais, né, do conhecimento dos estándares interamericanos, como que eles são aplicados na prática pela comissão. E aí espero eu, ao retornar para as minhas funções no Brasil, difundir ainda mais esse conhecimento com os meus colegas, para que a gente possa levar as nossas instituições para um maior alinhamento com o sistema interamericano de direitos humanos. Certamente teremos essa oportunidade. Doutor Tiago, muito obrigado pelo seu tempo, um bom retorno para a sua atuação lá na comissão. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Até uma próxima. Obrigada.